Psicologia! Oi galera, tudo bem? Eu sou a Marina, faço psicologia na Unisul. Eu tô aqui com minhas duas colegas de trabalho, que é a Stephanie e a Elisa. Oi! Oi! E a gente vai falar sobre o nosso trabalho da UC de Psicologia, Gênero, Raça e Sexualidade, que é o trabalho da nossa atriz. A gente tem mais 5 meninas no nosso grupo, que é a Paola, a Manuela, a Isabel, a Beatriz e a Bruna. Os nossos professores, eles são o Jorge e a Paula, que eles deram algumas opções pra gente trabalhar em cima dos tópicos de negritude, racismo, branquitude, povos indígenas, violência de gênero, LGBTQIA+, fobia, transexualidade, transfobia, deficiência e capacitismo e interseccionalidade. E a gente escolheu fazer uma revista com a intenção de divulgar o conhecimento que a gente adquiriu no ambiente acadêmico mesmo e de maneira mais acessível, para que as pessoas fora desse local possam aprender de uma forma mais direta e mais divertida e de forma muito mais simples todas essas abordagens. Na hora de selecionar os temas, a gente subdividiu, então cada uma pegou um tema que se sentiu mais à vontade para falar sobre. A gente não vai poder falar em nome de todas as meninas, mas a gente vai deixar no final o áudio de como algumas se sentiram fazendo o trabalho. Nosso trabalho ele é bem parecido, né? Tipo, eu peguei negritude e tu pegou branquitude. Qual foi, tipo, a maior dificuldade que tu achou de fazer o trabalho? Porque, tipo, nós duas somos mulheres brancas, então a gente não tem muito lugar de fala. Acho que esse foi o mais difícil, né? Foi, né? Porque a gente não tinha muito percepção, né? Sim. Tipo, a gente não tem local de fala, né? A gente não tem local de fala. Então tudo tem que ser bem pesquisado e ficar lendo e meticulosamente. Vídeo, sim, buscando bastante referência. O que tu achou, tipo, mais interessante, assim? O que tu acha que do teu se aproxima com o meu? Porque o meu é muito de negritude, né? Então é ali um movimento de luta, de realmente querer se mostrar na sociedade, né? Com orgulho da cultura negra. O teu é quase que o contrário. Eu acho que o que aproxima mesmo o nosso tema é justamente ser quase um contrário do outro, né? Porque o teu fala muito sobre negritude e tal, e o meu fala muito sobre branqueamento, pacto da branquitude, que fala sobre como nós brancos podemos agir pra ajudar as pessoas negras, sabe? Eu acho que isso foi uma parte que eu gostei bastante de aprender, sabe? De como a gente pode agir quando alguma coisa acontece com um negro, nós, pessoas brancas, né? Eu acho que isso foi legal de aprender, sabe? Sim. Também não tá, porque não tá muito no nosso convívio, então não é como se fosse uma realidade nossa, é uma coisa que a gente se visse. No caso, o George Floyd foi um negro que foi abordado nos Estados Unidos porque os policiais estavam suspeitando do uso de dinheiro falso para comprar cigarros. E na abordagem, o policial, o nome dele era Derek Chauvin, ele ajoelhou sobre o pescoço do George e acabou matando ele estrangulado. Ele morreu asfixiado, então na época saiu em todos os jornais e tal. E isso fala muito sobre a violência policial sobre negros. No caso, esse caso aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil acontece diariamente. Isso é tipo só tem vários casos que não são documentados, né? Sim. Aqui no Brasil as pessoas não falam muito sobre isso. Esse caso ficou famoso, sabe? Mas tem tantos casos aqui no Brasil que são assim, sabe? Tipo, diariamente tu vê nos jornais um jovem negro morrendo porque o policial achou que o pessoa tava fazendo algo errado e não tava. Ele achou, exatamente. E, tipo, nunca que ele vai chegar numa pessoa branca e vai falar assim, tu tá fazendo merda, tu tá fazendo coisa errada, entendeu? Vocês lembram daquele caso que eu acho que foi no Rio de Janeiro, não tenho muita certeza, mas que atiraram, eu acho que 80 tiros num carro de uma família. Nossa, eu lembro disso. Também tem vários, no Grey's Anatomy, não sei se você já viu um episódio, que um menino morreu porque ele tava subindo eles tinham esquecido a chave, tava subindo a janela pra pegar a chave. E daí atiraram ele, tinha 13 anos. Nossa. Porque acharam que ele tava invadindo uma casa, mas ele só tava entrando na casa dele. E é engraçado que tu falou do Grey's Anatomy agora, e a gente tem muito esses... A gente tem muito esse tipo de representatividade nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem pouco. Pouco você fala. A única coisa que eles mostram, às vezes, é na favela. E é sempre a mesma coisa. Se tu vê, tipo, na TV... Isso é muito sobre representatividade mesmo, porque, tipo assim, quando a gente tá vendo uma novela, por exemplo, é sempre, tipo, da Globo, assim, imagina. E tu tá lá sentadinha vendo a tua novela e tal, a empregada, ela é sempre negra. Então, tipo, essas coisas... É do teu amiga. Essas coisas é muito... Na nossa sociedade, muito normalizada.
Engraçado que aqui no E ninguém fala Brasil, aqui no Brasil, a população é majoritariamente negra, sabe? E as pessoas são muito racistas, sabe? Tipo, até os negros, tipo, eu aprendi no meu trabalho que até os negros são racistas, sabe? É muito difícil, tipo assim, tu É achar a alguém... falta de valorização da cultura. Isso se chama epistemicídio, que a gente também aprendeu. Que é quando a gente, os povos brancos, eles, tipo, se acham superior. E daí, tipo, vão ocultando outras culturas, né? A gente também tem uma página falando sobre isso na nossa revista, que vocês podem ver mais a fundo na nossa revista, que a gente vai deixar disponibilizado. Quando eu tava fazendo o trabalho do racismo ali, estavam falando, tipo, o que a gente tem hoje é muito reflexo da nossa sociedade há muitos anos atrás, tipo, com a chegada dos portugueses, tipo, em 1500. Foi 1500, né? Foi. 1500. Tem ali. Foi 1500 a chegada dos portugueses. Logo depois, 1550, a menina agora, tipo, da onde vem o racismo no Brasil, né? E o racismo no Brasil, ele é um conceito muito complexo porque ele vai além das ações discriminatórias individuais. O racismo, principalmente o racismo estrutural, ele já está inserido na nossa nação desde os tempos coloniais. Então, assim, com a chegada dos portugueses, o início do tráfico negreiro e depois que teve a proibição lá em... Porque, assim, ó, eles chegaram em 1500, os portugueses. Em 1550 já começou a traficar negro. Em 1850 teve a proibição. E daí, em 1888, veio a Lei Áurea, que fez com que fosse proibido, mas que eles continuassem sem ter pra onde ir. Porque eles não deram nenhuma... assistência, não tinha tinha nada. assistência pra eles, então, tipo, eles preferiam ficar como escravos. Só que tem onde morar. Um teto. Exato, tendo comida e um teto. E uma loucura que foi 300 anos depois que proibiram. 300 anos é muita coisa. Cara, tipo assim, mano... Então, tipo, isso dá uma vantagem pros brancos de 300 anos aí, né? Exato. Então, o que a gente tá vivendo hoje é reflexo do que muitos deles viveram no passado. E as pessoas acham que, tipo, não existe racismo hoje em dia. Só que não tem como essa história toda ser apagada, sabe? Tipo, milhões de anos de história de branco oprimindo preto. Então, tipo assim, não tem como tu dizer que existe racismo reverso. E é muito louco quando tu vê, tipo, quando eu tava fazendo trabalho, teve várias fotos, assim, imagens, né, que tu pesquisa, joga no Google. E daí tu acha fotos, assim, no jornal do pessoal falando assim, preto de olho escuro, 12 anos, valendo Foi preso. 500 pila. Não, tu já viu também, tipo, hoje em dia acontece isso, tipo assim, quando tu vai Tem nem o anunciar... nome, né? Quando tu vai anunciar alguma pessoa nas mídias hoje em dia, quando tu vai anunciar alguém que foi preso. Quando é branco, fala assim, jovem de 21 anos foi preso por fazer tal coisa. Mas quando é preto, fala assim, preto... Homem negro. Homem negro foi preso por tal coisa. Tipo, ele especifica a cor da pessoa. Mas quando a pessoa é branca, não especifica, tipo, não importa, sabe? A gente tem ali o sistema de casta, né? Que ele classificava as pessoas com base na raça, na etnia, concedendo os privilégios ao branco, sempre, né? E marginalizando as pessoas de ascendência africana. Então, o racismo estrutural, ele marca principalmente as dificuldades que os negros enfrentaram e eles ainda enfrentam nos dias de hoje por causa dessas ações discriminatórias e marginalizando as pessoas de ascendência africana. Então, o racismo estrutural, ele marca principalmente as dificuldades que os negros enfrentaram e eles ainda enfrentam nos dias de hoje por causa dessas ações discriminatórias que foram inseridas na sociedade desde os tempos coloniais. Então, a gente tem ali também a política do branqueamento, né? Que no intuito de clarear a população, a ideia era incentivar a migração. Então, por isso que eles concediam muitas terras aos povos europeus, que na verdade não era tipo, era um incentivo para vir para cá pro Brasil, para poder melhorar, entre grandes aspas, muitas aspas, melhorar a cor do Brasil, né? Deixar a população mais clara. É porque eles acreditavam que ser branco era ser um privilégio, né? Tipo, como se o negro fosse uma... Eles tentavam eliminar as pessoas negras, sabe? Tipo, quanto mais branco, melhor. Sim. E isso existe até hoje, né, gente? Tanto que existe muita gente que faz... que tem muito negro que tem esse pensamento. Eu já ouvi falar que tem muito negro que pensa que, tipo... que tem esse racismo de namorar uma pessoa branca pensando que, tipo, vai melhorar a família. Tem muita gente que pensa isso hoje em dia. O que é epistemicídio?
Então, o epistemicídio... Epistemicídio, O epistemicídio se refere à morte da construção do conhecimento. Isso acontece quando uma cultura se sobrepõe a outra. Tem outro filme que eu lembrei que faz jus bastante ao meu tema, né? Que foi o filme Histórias Cruzadas. Vocês já viram? Não. Não? Nunca vi. Eu lembro de ter visto o trailer. Não, mas é porque eu vejo muito filme. Mas assim, eu sei do que se trata, eu sei da babá ali, que era... É mais fácil tu explicar. Sim. Ele é um filme que narra a história de uma jovem que decide escrever um livro, que ela escreve um livro contando a experiência das empregadas domésticas, né, que trabalhavam para famílias brancas, né? Ah, viu? Já falei errado. Vamos lá. Não, mas é que as negras, elas faziam tudo, né? Elas eram babá, elas não eram só empregadas, não. Entendeu? O filme mostra isso, né? Ele destaca a luta contra o racismo e a segregação racial, mostrando que as vozes das empregadas negras e as dificuldades que enfrentavam. E é isso que eu acho muito louco, né? Se tu parar pra pensar, tipo, voltando no negócio da escravidão, porque é muito maluco tu pensar que antigamente todas, né? Todas as babás, no que seria hoje, né? Ama de leite, essas coisas assim, quem cuidava das crianças, quem fazia o serviço doméstico, era tudo negros escravos. Sim. E hoje em dia, por causa desse atraso aí na construção da sociedade, tipo, são elas que são elas, as mulheres negras, continuam sendo a grande maioria das empregadas domésticas por falta de acesso à escola, essas coisas, e continuam ainda sendo a maioria de babá. Então isso é muito louco de pensar, né? Que é como se a sociedade tivesse, tipo, super evoluído, se pegar aquele tempo e esse tempo. Mas isso continua comum, Continua a mesma. Tipo, Porque tá tudo diferente, mas é o mesmo caso que tu volta lá quando foi abolida a escravidão. O que deram de acesso para as pessoas? É a mesma coisa. O que deram de acesso para as mulheres negras? Eu lembro que a gente tava conversando com o professor, o Jorge. Oi, Jorge, se estiver escutando isso, não sei se tu lembra, mas a questão que a gente tava conversando é sobre índios, né? No caso, a parte de índios, que é a parte da Isa, e ela que tava conversando contigo, mas isso me veio na cabeça agora, que é a questão de espiral. Tu lembra? Tu tava junto. Não que ele lembro, tava amiga. falando que, tipo, é uma evolução, mas ela acaba sim. voltando. Então, tipo, ela nunca fica no ciclo. Mas ela sempre vai em espiral. Então, aí Vai a e gente volta. tem ali do colonialismo. Então, elas eram empregadas, daí... Beleza, conseguiram um espaço, conseguiram um trabalho, conseguiram as coisas, mas elas continuam cuidando da criança. E assim vai, tipo, em espiral. ciclo. Nossa, sim, eu lembrei bastante disso. Então, na hora que ele falou isso, ele tava falando sobre índios, né? Mas tipo, é muito louco como tu consegue ver isso e aplicar isso em outras... Só que esse filme também, ele pegou no meu tema, que era branquitude, branqueamento, por quê? Porque esse filme ele tem uma ambiguidade, que apesar de levantar a temática importante de negros, de escravidão, ele também passa uma mensagem de brancos salvadores. E o que é brancos salvadores? Ele é um termo que descreve uma dinâmica na qual indivíduos brancos ou de grupos dominantes se posicionam como salvadores ou heróis. E foi mais ou menos isso que a jovem que escreve os livros contando a história fez. Porque ela foi como uma salvadora, porque ela foi lá, contou a história dos negros e foi como salvadora. Mas a questão não é sobre ela ser salvadora, é sobre os negros, sabe? E esse filme foi bastante criticado, porque ele levantou uma questão importante, mas ao mesmo tempo ele fez com que a branca fosse a protagonista. Mas acaba sendo assim sempre, né? O branco, ele sempre toma esse lugar, tipo, no negócio dos índios. Tipo, o branco, ele chega... Salvador, ele é como... ele salvou eles daquela bárbara, tipo, de... Sendo que pra eles tava tudo maneiro. Tava tudo ok, eles estavam tudo de boa na deles. Aí troca tuas coisas aí por um pedaço de espelho. A gente tá rindo com respeito, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. São... com respeito, pelo amor de Deus. Mas é sempre assim, o branco ele sempre se coloca Nessa posição. de salvador, é muito louco. E é muito coisa do branqueamento, né? Sim, o branqueamento é. Uma coisa que eu achei bem irônica, né, é o fato do nosso trabalho, por mais que ele seja totalmente, as origens, né, sejam totalmente diferentes, assim, o nosso é negritude e o teu LGBTQIA+, e preconceito sobre o sexo, são duas minorias que elas têm, assim, os efeitos... As consequências são parecidas, as consequências são muito parecidas, assim, e dá pra ver muito isso, por exemplo, na inclusão do mercado de trabalho. Então, assim, a negritude, ela é um conceito que engloba a consciência, a identidade e a valorização da herança cultural, histórica e social dos povos africanos. Tá, continuando falando sobre preconceito, né, que nosso tema abordou muito isso, a gente vai falar agora um pouquinho, conversar um pouco com a Stephanie, que teve o tema sobre LGBTQIA+. Ela vai falar um pouquinho. Fobia. LGBTQIA+, fobia.
Então, eu lembro que foi bem complicado no começo, porque a princípio tinham 3 temas principais, assim, e neles tinham vários subtemas mais específicos que eu acabei indo atrás. Que os principais eram mais LGBTQIA, mais fobia, transfobia, questão de transexualidade. Aí nisso entrava questão de cisnormatividade, heteronormatividade, essa questão de identidade de gênero, questão de orientação sexual, estudos queer, problema de gênero, naturalização do binarismo. Tem muita coisa, assim, perspectiva trans, tema, né? muito tema. E são coisas que muita gente acaba botando numa mesma caixa, sabe? Como se fosse tudo a mesma coisa, como se fosse... Só LGBT, tipo, entra tudo, né? Como se fosse uma questão de uma escolha, sabe? Um momento, uma fase, assim, da vida, sabe? E uma coisa um pouco artificial demais, sabe? Uma coisa que não falam tanto, uma coisa que não dão tanto palco, sabe? E principalmente na revista eu trouxe mais os tópicos, assim, mais o que eu achei de mais principal, assim, de mais essencial, assim, em cada uma delas, porque querendo ou não são vários subtemas, são várias coisas, e se deixasse ia ter 10 páginas de cada uma. É difícil escolher um que é mais importante, né? Muito, e não, eu acho que justamente não deveria ter isso, sabe, de ter uma importância muito maior, de ter um que tivesse muito mais do que o outro, então eu tentei deixar o mais conexo assim possível um com o outro, sabe? E obviamente eu, como uma mulher que não tem esse lugar de fala, e como estudante de psicologia e uma mulher branca, eu queria aprofundar o meu conhecimento dessa comunidade, e foi uma jornada que me trouxe um conhecimento muito significativo, porque era uma coisa que, como eu não vivencio, que eu não me reconheço, que aquilo não se aplica pra mim, não vira um peso pra mim, sabe? Mas no final ali, no tópico 10, eu trouxe principalmente a questão do papel da psicologia na área da sexualidade em si. E eu vi o quanto que a psicologia ela desempenha esse papel significativo de compreender todas essas experiências individuais, todas essas coletivas dessas pessoas dessa comunidade. Estudar essa área permitiu que eu explorasse muito mais esses aspectos dessas identidades e dessas orientações sexuais, bem como compreender os desafios que eles enfrentam todos os dias e cada vez mais. E saiu um relatório em 2022, ano passado, que divulgou que a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que o Brasil ele continua sendo campeão diz respeito à violência com pessoas trans. E é o 14º ano seguido que a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E isso é uma loucura. Mas eu sei que tu tá falando de trans agora, mas como o teu assunto é LGBTQIA mais fobia, vocês lembram, saiu em todos os locais, literalmente todos os locais. Aquele TikTok Vitor alguma coisa? Meirelli. É Meirelli? Acho que é aquele que foi espancado porque... Sim. E depois falaram, ele deu uma entrevista, né, falando, o louco, que saiu no jornal, né, que ele foi pra casa do cara e tal, foi espancado, e eu lembro muito bem do vídeo do porteiro, assim, a reação do porteiro, que é 0, e é basicamente, o que ele fez ali também foi um crime, né, porque é omissão de socorro. Só que eu lembro que teve a entrevista dele, isso daí eu rio, gente, mas eu rio com respeito, mas é tenso. Porque o cara simplesmente falou assim, essa matéria me pega tanto, porque ela reflete em tantos pontos e aspectos, assim, porque a gente tem um trabalhador ali, né? Sim. Tipo, ele é um porteiro, ele ganha o salário dele, eu acho que ele era porteiro há 8 anos no prédio que ele falou. E eu lembro que quando ele foi entrevistado, tipo, sobre a omissão de socorro, né? Ele falou, eu não me meto na vida dos moradores. Tipo, então a gente também tem um cara ali que tava com medo de se meter numa possível discussão ali dos moradores e perder o emprego, né? Então E a gente tem, tipo, o que é o foco, né? O trabalho, que é o Vitor ali apanhando e o porquê que ele apanhou. Sim. Ele apanhou porque o cara que convidou ele, que bateu, no caso, ele simplesmente era gay não assumido. Porque ele não assumiu pra colega ele dividiu o apartamento, né? E ele não assumiu pra colega que ele era gay. Então ele ficou naquela... Gay ou bi, né? Gay ou bi, mas enfim, ele tava... A verdadeira sexualidade dele, né? Então, que tem muitos homens que realmente, tipo... Mulheres também, né? Que são e tem medo da reação. De falar pros amigos, né? Mas ali é foda porque foi pra partir pra violência, né? O cara, eles estavam de boa, tipo, o cara saiu, encontrou o cara... Isso disse mais sobre Isso falou mais sobre o cara que bateu tudo do que o ganhou, né? Porque ele ficou com tanta vergonha do que ele era, que ele sentiu tanta raiva de si, que precisou externar na pessoa que ele tava
se relacionando, sabe? E isso é muito comum. Hoje em dia, tipo Esse assim... preconceito internalizado. Né? Exato. Tipo assim, a pessoa, sabe? O que mostra também o papel da psicologia nisso, né? É porque o quanto poderia ser evitado esse tipo de situação. Se a pessoa se autoconhecesse, se procurasse uma... E da normatividade, né? Tipo, assumir isso como uma coisa normal e Sim. só realmente aceitar que realmente existem pessoas que são atraídas pelo mesmo sexo ou pelos dois sexos. Vou perguntar então, tu pesquisou sobre heteronormatividade no teu trabalho? Pesquisei. Foi um dos primeiros tópicos, assim, que eu pesquisei. E principalmente que eu fui mais a princípio no que era mais considerado normal, digamos, o que não viam tanto problema, digamos assim, qual que é o problema de ser, tipo, da cisnormatividade, sabe? Qual que é o problema da heteronormatividade? Ninguém dá muito foco nisso, sabe? Ninguém vê algum possível problema que pode ter, ninguém dá nenhuma atenção para aquilo ali. Sim. Não, é porque eu conheço muita gente que, tipo, se considera bi, mas na verdade só se considera bi porque, por exemplo, não consegue namorar mulher. Porque, tipo assim, ela nem sente atração por homem, não tá nem aí pra homem, tipo, mas precisa namorar um homem pra ter validação na sociedade. Principalmente da família, né? Principalmente da família, óbvio. Daí a pessoa, tipo, vive nessa ambiguidade de, tipo, eu gosto de mulher, mas eu não vou namorar. Porque... Pra mim não é normal. Pra toda a sociedade não é normal. Eu acho engraçado quando a gente fala dessa coisa de aceitação e da família e tal, porque sempre me vem na cabeça um senhorzinho falando, porque hoje em dia tem muito gay, e como se tivesse surgido agora. Exato, né? É porque as pessoas agora que estão externalizando o que são, né? Porque hoje em dia, Se sentem com mais muito à aspas, vontade, né? com muito aspas, a sociedade é mais segura. Né? Por quê? Porque tem mais discussão sobre isso, tem mais... Representação. Exato. Mas, nossa, antigamente as pessoas só não falavam por quê? Porque iam ser mortos, sabe? Nossa, e falar de representatividade é bom, que une os nossos dois temas, né? O quanto, tipo, propaganda, séries, agora, né? Tipo, tanto de plataformas de streaming que a gente tem, que é acessível pra todo mundo, Pra todos não, mas complicado pra falar, grande né? massa, pra grande massa. Pra maioria, assim, porque antigamente a gente só tinha a Globo, né? Falando bem. Sim. É que hoje em dia a gente tem muita possibilidade de ver filme, né? É muito mais fácil tu ver um filme hoje em dia que fala sobre pessoas trans, pessoas gays, pessoas... Não, até pessoas trans, acho que não, né? Não vejo muito sobre isso. Não. Nossa, Mas mas sobre sexualidade, sim. Aproveitando o gancho do que a gente tava falando sobre preconceito e tal, antes da gente fazer o podcast, a gente tava conversando sobre filmes que a gente acabou lembrando, fazendo os trabalhos. E a Stephanie, que tá falando sobre o LGBTQIA+, fobia, lembrou do filme que saiu, acho que esse ano, não foi? Foi recentemente que saiu. Foi, na Prime, vermelho, branco e sangue azul, né? Sim. ela tava contando e por que ele era diferente, assim, porque normalmente os filmes de LGBTQIA+, tem um final super triste. E esse é um filme que ele foge um pouco. Ele é um filme com um final feliz, assim. É uma comédia romântica. É uma né? comédia romântica. E tu não vê nada nem sexualizando, assim, os personagens, né? Porque Exato, são- porque muito filme que tem pessoas LGBTs sexualizam eles, né? Estereotipo. Sim, Demais. E esse filme é tipo uma comédia romântica super fofinha, sabe? Tipo, e termina com um final muito feliz. Então isso fugiu um pouco, sabe, dessa tristeza que sempre tem que ser, sabe, legal de assistir, entendeu? Não é sofrida. E que eu achei mais interessante, assim, foi que eles trouxeram o casal gay, né, como os personagens principais. Porque sempre tu vê, eles são personagens secundários, ele é o Sim. melhor amigo gay. É sempre assim, sabe? O casal lésbico De segunda mão, Aham, amigo segunda do mão. casal principal. sempre tem um de fundo, tipo, sempre bota vários casais, aí bota um só pra incluir alguma coisa. De inclusão. Essa é a coisa de meter um que só tem pra dizer demais. que incluiu. E daí passa por representatividade isso, né? Demais, Tem demais. acham que estão fazendo um bem comum. Pra só, tipo, passar batido pra um público que nem se vê naquilo, sabe? Sim. É sempre, o gay cabeleireiro. A pessoa não se vê naquilo. E é sempre uma mesma É coisa, sabe? difícil, Assim, né? Falando do teu tema, falando do nosso também, assim, o personagem principal negro. Sim. Tipo, só por... Em comédias românticas também, inclusive, voltando Muito. para pessoas negras, não tem muita personagem que é negro como principal. Você já parou pra pensar também? É sempre papéis secundários. Hoje em dia que estão trazendo mais pra papéis principais. Hollywood é muito branca ainda, E é né? muito Aham. loucura porque é muito recente a TV dos anos 90.
muita... terrível, Era um gente. filme de terror? Nossa, gente. Era um filme de terror? Eu acho que os dois conversam bastante, né? As consequências, né? Sobre minorias, né? A consequência de ser uma minoria. Então, que ela mostra muito, assim, questão de saúde mental, e principalmente também mercado de trabalho, né? Muito, inclusive questão de, assim, de esporte, que tá virando muito uma pauta, assim, estão se questionando muito mais agora. Depois da Copa, né? Depois da Copa que teve ano passado, que, gente, é crime ser gay no Catar. Gente, Ser lésbica, bissexual, trans, etc. E 7 anos de prisão. Gente, 7 anos de prisão, isso agora e, tipo, perpetua, sabe? Continua perpetuando. O preconceito, ele não acabou, sabe? Não parece terminar Não tá próximo de acabar. E vai uma ser data próxima. Vai ser muito mais longo, vai ser muito mais doloroso, eu imagino. Vai ser muito mais... Como é que eu posso dizer? Vai perdurar ainda muito mais, mas que bom que isso já tá se começando a deslanchar, sabe? Sim. Aos poucos, mas eu acho que... A gente já tá falando em faculdade, sabe? Sim. Tipo, isso nunca ia ser dito em faculdade, esses trabalhos nunca, assim. Nunca. Seja constante e que aquilo perdure, sabe? Não seja só feito de qualquer jeito, enfim. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, né? Falar sobre. O fato da gente estar fazendo trabalho hoje em dia. Antigamente, assim, se fosse na época dos nossos pais, nossos avós, assim, sendo bem sincera, isso daqui jamais seria discutido, entendeu? Nunca. Então, assim, pra finalizar nosso podcast aqui, então a gente recomenda vocês darem uma olhadinha na revista, porque ficou muito legal os assuntos das meninas ali sobre violência de gênero, sobre o capacitismo, os povos indígenas principalmente. Ficou um trabalho, assim, muito legal. Muito assunto, muita risada e muita troca. Muita troca. Dá um palco pra todas elas, sabe? Exato. Não só uma de cada vez ou uma mais importante que a outra, assim, eu acho que todas têm uma importância, uma relevância muito grande e cada vez tem que ser trazido cada vez mais. E o fato da gente trabalhar isso como museu faz a gente ler e levar a sério, então realmente coisas que acabam ficando na nossa cabeça e que a gente, como futuras profissionais, futuras psicólogas, a gente vai levar isso muito dos consultórios. Cada vez mais a gente vai escutar isso nos nossos consultórios, né? Sobre pessoas sofrendo esse tipo de violência, né? E é muito bom pra a gente trabalhar com essas pessoas sabendo o passado e por que elas sofrem, porque o sofrimento de uma pessoa negra, por mais que ela tenha todas as vivências, mesmo que a gente tenha estudado no mesmo colégio, né, o pai dela tem o mesmo carro que o meu pai e tudo, o fato dela ser negra vai trazer muito mais bagagem, mais peso do que tudo. Do que toda a tua vida. E a mesma coisa do trans, uma pessoa cadeirante, que era o caso do capacitismo. O fato da gente ser mulher, a gente vê assim, a diferença dos nossos colegas de sala, que são homens, simplesmente. Os nossos amigos próximos, Nossos pais, nossos irmãos, têm muito mais privilégio que a gente. Isso é um palco que a gente tem pra falar sobre isso. Então, acho que é isso, né? Gente, foi um trabalho legal, assim, de se fazer. Trabalhoso. Foi bem trabalhoso, gente. Trabalhoso, viu, Jorginho? Eu achei bem legal. A gente falou isso no início do curso também, tipo, a gente pensou, nossa, mas isso é muito senso comum a gente aprender sobre isso. Só que aí depois no final a gente viu que, tipo, é senso comum pra algumas pessoas, sabe? Outras pessoas precisam escutar o que a gente tá falando. E eu achei muito interessante também porque são coisas que a gente não iria atrás normalmente, sabe, dia a dia. Não seria alguma coisa que iria vir na nossa cabeça e a gente vai muito atrás, muito a fundo. Foi muito bom trabalhar sobre sistemas, como a gente já falou, pra pensar sobre isso. E a gente agora vai deixar os áudios das meninas contando a experiência delas. Algumas das meninas, né? Porque a gente não vai botar todos porque vai ficar meio cansativo. Mas a gente convida vocês de novo a ler a nossa revista, porque ficou bem legal. A gente botou muito trabalho nisso. E é isso, gente. Oi, pessoal. Eu me chamo Manuela e eu escrevi a matéria sobre interseccionalidade. Um ponto super importante abordado na matéria é a importância do papel do psicólogo no combate aos preconceitos diários, pois, afinal das contas, todos nós somos um conjunto de características e todas elas têm a sua devida importância e elas merecem ser respeitadas independente do assunto atravessado pela sua interseccionalidade. Então, eu espero que vocês gostem do material que a gente produziu e que, como futuros psicólogos, vocês possam dar continuidade também à corrente de respeito e valorização do próximo. Oi, pessoal, aqui quem fala é Isabel. Eu escrevi algumas partes da revista, algumas matérias. E a que eu mais gostei de escrever, sem dúvida, foi a parte dos povos indígenas. Gosto muito das concepções de mundo que os indígenas têm e de como elas se desvinculam do mundo capitalista que a gente vive hoje,
nesse mundo que a gente tem que estar sempre produzindo para o outro, para acumular. E queria convidar vocês para lerem nossa revista, em especial essa minha parte, e espero que vocês gostem. E é isso. Um abraço, pessoal!